Olha, já estamos ao vivo. Boa noite, Marta. Estamos ao vivo já aqui no Facebook. Eu vou-te convidar Alô? aqui Ah, já está aqui no no, teu no, direct. no Instagram. No teu direct. Pois estamos mesmo diferentes. Ok, estás convidada no Instagram. Ok, Ok. Está a haver aí um eco. mas então Mas então é os fones. Consegues baixar o volume? de quê? Do tal Daqui é do telemóvel? Não, do telemóvel e dos fones. Vê lá. Suponho que seja igual, não é? Alô? Estamos aqui a Acho que fazer. sim. Pronto, agora está. Tá? Mas ouves-me no Instagram? Sim, Mas ouves-me no Instagram? está a fazer eco na mesma. Espera aí. Estão aqui pessoas no Instagram, nós vamos pedir aqui para nos dizerem se conseguem ouvir a minha voz e a voz da Marta no Instagram, no Facebook, sim. Alguém que nos dê aqui um feedback. Ora, Filipa. Ok, temos aqui pessoas a entrar no Instagram. Elsa. Alô, alô. Digam só se me conseguem ouvir aí pelos Instagrams da vida. Tu consegues, Paulo? Eu não ouço nada pelo não teres Não, o Instagram eu não consigo ouvir, mas consigo-te ouvir aqui pelo computador. Pelo Facebook. As pessoas que estão a entrar no Instagram conseguem-nos dar um feedback se estão a ouvir a minha voz e a voz da Marta? Ninguém se pronuncia. Isto tem um delay. Isto é um delay. Isto é paciência. Isto Isto tem um delay. Isto é um delay. Depois o volume no mínimo no telemóvel. Já Ok, sim, agora já não está. A Elsa está a A dizer. Elsa está a dizer. Estamos com som. Temos aqui um sim. Ouve-se bem. Obrigado, Sónia. Ótimo. Ótimo. A Lídia também. Olá, Lídia, boa noite. Pronto. De repente, De repente, toda a gente disse disse que isto tinha um delay. Ok. Bom, ótimo. Se por acaso deixarem de nos ouvir, digam alguma coisa. Ok. Digam alguma coisa. Marta, obrigado. De nada. Eu vou falar aqui um bocadinho sobre este pequeno projeto que eu e a Marta lançámos. Hoje vai ser a estreia. E todas as semanas nós vamos falar sobre temas de desenvolvimento pessoal em que estamos e que nós consigamos passar alguma experiência própria, experiência profissional nesta área, que possa ajudar algumas pessoas a mergulhar, que é a parte menos fácil é nós olharmos para dentro. É mais fácil olhar para fora. Então nós os dois decidimos construir este programa em que todas as quintas-feiras, a esta hora às 9h30, vamos estar ao vivo, numa live, em que todas as semanas vai ser um tema diferente. Olha, a Elsa Esta semana- está a dizer que há Está a muito dizer que há eco. muito eco. Então tem a ver aí com o teu... Não sei, não ouço nada. Não ouço nada. Não Não ouço tenho eco nenhum. sueco nenhum. Ok, está com muito eco. Já está melhor, Já está malta? melhor, malta? Vamos ver aqui, afinar aqui o som. Se conseguires pôr o som no mínimo do Já pus, tá. telemóvel. Já pus. Já. Ok. Alô, alô. Alô, alô? Continua Com eco, malta, ou não? Ou já está melhor? Aí, estamos outra vez com o delay. Delay. Mas vem o 6G. Não sei. Não sei. Acredito, Está melhor. acredito que está melhor. Acredito que está melhor, acho eu, não é? Ok, a Sónia Liberdade diz que sim, está melhor. Também, Ok. Qualquer coisa avisem. Ok, vamos estar atentos, ver se faz eco. Supostamente não deveria estar a fazer. Bom, continuando. Eu vou continuar a falar e dizer que, portanto, relativamente a este programa, nós vamos estar ao vivo. Vamos estar ao vivo todas as quintas-feiras às 9h30 com temas, todas as semanas com temas diferentes. Esta semana, por comum acordo, vamos falar um bocadinho sobre relações tóxicas, que é um tema hoje em dia muito falado e que há muitas percepções completamente diferentes, muitos julgamentos sobre ideias. Nós vamos passar a nossa experiência e aquilo
que é a nossa opinião e pela nossa experiência pessoal e profissional. O que é que eu ia pedir aqui também? Perguntas que queiram fazer. Aqui dizem que a Marta continua com eco. Eu não ouço Eu nada. não ouço Nem nada. sequer estou a Nem falar. sequer estou a falar agora. Se estiverem interessados em lançar perguntas, seja no Facebook, seja no Instagram, em que nós possamos responder no momento, aliás, nós também gostaríamos que isso acontecesse para haver interação entre nós e quem está a ouvir, de forma que nós consigamos falar um bocadinho sobre os temas, se há algumas dúvidas e perguntas que as pessoas possam ter. Marta, Sim. vamos falando aqui um bocadinho, iniciando aqui o nosso tema com este tema tão falado. Relações tóxicas. O que é para ti? O que é que tu entendes por uma relação tóxica? Olha, Antes de mais, boa noite. E obrigada ao Paulo por este. O Paulo desafiou-me para este conjunto de lives, as conversas com a consciência, às quintas-feiras às 9h30. E ele disse que foi aqui uma decisão mútua, mas ele vamos avançar com as relações tóxicas. tóxicas. É um tema que me pede sempre imenso para falar, também é um tema que me diz muito em termos pessoais. Portanto, sim, façam as vossas perguntas, vão interagindo connosco, vão mandando ideias e sugestões. Que isto assim, com interação é mais. Então, em relação às relações tóxicas, acho que a primeira. Aqui há alguém a dizer que está muito mau som. Esta coisa de transmitir em dois lados. Isto não é fácil. Eu não ouço nada, não tenho barulho nenhum aqui. És tu, Marta, estás com muito. Mas eu não ouço nada, eu estou com os fones ligados. Da minha parte ouvem eco ou é só a Marta? Não estou a ver do que é que será. Ouvimos a dobrar. Pá, não sei. Tenho certeza que queres fazer os dois lados. Bom, então vamos fazer assim. Mas eu não faço a mínima ideia do que será. Espera aí. E agora, melhorou? Melhorou? Ou não? Vamos esperar pelo delay. Já troquei de fones. Faço ideia. Se melhorou, Alô. Sónia, melhorou? Já não se ouve eco? Não, Carolina, diz-me só se não melhorou ou se não se ouve eco. Não sei se é não. Aqui é que é não. Os delays das redes. Marta podia... Não, a questão é que eu tenho fones. A questão é que nós estamos em dois sítios ao mesmo tempo. Continua com ela. Nós estamos em dois sítios ao mesmo tempo. Não faço a mínima ideia o que é que... O que é que posso fazer? Paulinho, queres ligar de algum? Já troquei de fones. Eu já troquei. Portanto, as duas, uma. Ou é peça de encaixe do Mac, mas eu não tenho do Mac. Agora está a fazer imenso bem. Agora está a fazer imenso bem. Tirei os fones. Mas isso é porque eu tirei os fones. Mas ou é peça de encaixe, porque os iPhones não dão para encaixar os fones direitos lá. E se eu não tenho outra. Então vamos fazer uma coisa. Vamos apenas para o Instagram. Ok. Vamos cancelar aqui a transmissão no Facebook e peço às pessoas, ou alguém que esteja no Facebook, que nos veja no Instagram e vamos fazer a transmissão por lá. Ok. Posso sair então, Paulo? Certo. Posso sair? Ok. Até já. Boa, sim, acho que é melhor. Agora ouvem-me, né? Sem eco. Ok, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Ok. Pronto. Alô? Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem. Pronto. Ouvi bem agora? Ok. Agora sim, né? Agora já não há ecos, acho eu. Ficou impecável, pronto.
Problemas técnicos, nós não conseguimos, tentamos resolver e minimizar. Qual é um gozo que é estar em todas as ao mesmo tempo? Boa. Pronto, Assim já não há. Então posso continuar, Paulo? Estavas-me a perguntar certo, continua. As relações tóxicas. não é? Então, a primeira coisa que eu acho importante de dizermos é que todas as relações acabam por ter dinâmicas que são tóxicas. Nós todos carregamos uma parte tóxica. Nós todos temos um lado luz e um lado sombra e é inevitável que em qualquer relacionamento, seja afetivo, profissional, familiar, haja dinâmicas tóxicas. Uma relação tóxica, para mim, é obviamente quando a intensidade dessas dinâmicas ocupa uma grande parte do tempo da relação. Ou seja, quando eu estou numa relação, mas a maior parte do tempo nós estamos a viver mais na nossa toxicidade do que na nossa parte boa, ok? Mas há duas coisas que eu gostava aqui de dizer, que é, quando eu não estou feliz, portanto, de uma forma muito simples, explicando, quando eu não estou feliz numa relação durante um longo período de tempo, porque é normal períodos de infelicidade nas relações e na vida, no geral, mas quando eu não estou feliz durante um longo período de tempo, ou quando eu, por exemplo, estou numa relação em que as minhas necessidades essenciais não são satisfeitas. Bem, por exemplo, em que eu não consigo falar sobre as minhas emoções, ou eu não consigo falar sobre as minhas necessidades e ser acolhido ou respeitado. Portanto, quando eu fico pior pessoa, entre aspas, ou menor pessoa do que aquilo que eu era quando eu entrei para a relação. Então, eu acho que poderemos ter alguns sinais, principalmente se for durante longos períodos de tempo, de que pode estar ali já a haver uma dinâmica tóxica bastante acentuada. Sim, eu vou pegar um bocadinho nas tuas palavras, por exemplo, aquilo que estavas a dizer que nós não nos sentimos felizes numa relação. A tendência normal do ser humano é ter a esperança, não, isto passa. A pessoa com o tempo vai, se calhar não é bem isto. Aquilo que nós vemos, aquilo que a vida nos vai dando, os sinais, e não estamos a fazer julgamentos, ou pelo menos eu não estou a fazer julgamento, e eu acho que tu também não, cada um é como cada qual. Só que a questão é que nós só vimos isso depois de sairmos de uma relação, seja tóxica ou não, e perceber a pessoa é o que é. A questão é que nós já tivemos vários sinais que as coisas não eram funcionais, ou as pessoas não são funcionais. Porquê? Bom, porque eu achava que a pessoa era egocêntrica, mas tinha sempre a esperança que a pessoa, afinal, não é, pode não ser assim, vamos dar tempo ao tempo para ver, só que os sinais são frequentes. E a pessoa, eu acho que é aquela fase de paixão de uma relação que ficamos completamente cegos. Pronto, essa fase está tudo à nossa frente e a gente não vê nada. A gente não quer ver nada. Sim, eu acho que lá está, depende um bocadinho, nós falamos um bocadinho sobre isso por telefone, depende mais uma vez do contexto da relação tóxica. Uma relação tóxica narcísica pode ser muito difícil de detectar nos primeiros meses ou mesmo nos primeiros anos que ela esteja a construir, portanto, lá está, depende um bocadinho, eu não gosto muito de chapas 5. Generalizar. De generalizar, porque acho que estas coisas têm que ser muito olhadas individualmente, para a individualidade da relação. E atenção, que pode haver dinâmicas tóxicas e uma relação tóxica, e isso pode não significar, apesar que todos nós carregamos uma parte tóxica, que as pessoas em si são tóxicas, mas às vezes a dinâmica que constroem juntas acaba por ser, não é? Por diversas coisas, por feridas que podem os dois partilhar e carregam, por padrões que podem ter iguais e então não conseguem compensar um ao outro. Portanto, às vezes eu posso ser uma pessoa normal, saudável, mas a minha parte tóxica ressoar de tal maneira com a da outra pessoa que não dá. Infelizmente, eu acho que nós ainda vivemos muito naquele idealismo de que só o amor chega, mas só o amor não chega. E nem sempre chega, só isso. E às vezes há dinâmicas, padrões, comportamentos, feridas que impossibilitam que a relação lá está, passe mais tempo num lado saudável do que no outro. Pode não ter a ver com as pessoas individualmente, se calhar se fosse com outra pessoa já funcionaria. Claro. Mas depois, por outro lado, temos o outro lado. Às vezes há pessoas e personalidades que são, obviamente, que tornam isso um bocadinho mais difícil e trazem a parte tóxica mais ao Ok. Pronto, tu falaste em um tema que eu acho que é chegar ao extremo, que acho que é o extremo, que é o narcisismo. Isso é uma parte extrema, eu pelo menos considero uma parte extrema de um relacionamento ou de uma personalidade ou de uma sombra que alguém carrega. Eu não gosto muito de colocar rótulos. Narcisismo Mas, é um distúrbio de personalidade, não é uma questão de ser um exatamente. personalidade, não é? O Mas narcisismo é lógico, não estamos a falar de graus e dinâmicas. claro.
Mas, por exemplo, há aqui pelo menos eu acho que há um tema muito importante, ou uma componente muito importante, não chegando, eu falo no narcisismo para chegarmos a um extremo. Sim. Mas, por exemplo, há uma questão que é o amor próprio. Uhum. A tendência e acho que todos nós sofremos disso, entre aspas, consciente ou inconscientemente, de amor próprio. Ou seja, todos nós temos já alguma ferida que ficou aberta de criança, Diz? Sofremos de falta de amor próprio, é isso que estás a dizer? Sim, todos temos falta de nos nutrirmos a nós, de amor próprio. Então, o que é que acontece? Isso depois pode numa relação em que nós colocamos uma fasquia do respeito, ou das pessoas que tenham respeito por nós. E facilmente, quando não há esse amor próprio, essa fasquia é ultrapassada. E Uhum. então nós desrespeitamos a outra pessoa, outra pessoa nos desrespeita a nós próprios. E eu acho que isso tem a ver muito, acho que é um fator muito importante nas relações hoje em dia, é que as pessoas normalmente vão, e eu falo por experiência pessoal, profissional, com pessoas com que já trabalhei, tu também, Uhum. que as pessoas normalmente entram numa relação vazias de amor, ou amor próprio, conforme aquilo que nós queremos chamar, e vão buscar, ou pensam que aquela pessoa vai-lhes preencher, ou que lhes vai preencher, que costuma dizer, que ele vai-me complementar ou vai-me preencher. Uhum. O ideal, e nós sabemos que o ideal não é impossível de alcançar, mas o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas vão com esse vazio, com a esperança que o outro vá preencher esse vazio, e na realidade isso depois começa a haver cobranças, porque não há um amor incondicional, eu vou dar e espero que o outro dê, quando não dá começam cobranças. Então qual é o ideal no meio disto tudo? É nós irmos para uma relação cheios de amor próprio, ok? Eu dou, se o outro der, eu não, está tudo bem, se o outro não der, está tudo bem na mesma, porque eu estou bem comigo próprio. Mas na realidade isso não acontece. Então, o ideal seria nós entrarmos todos numa relação com amor próprio a 100, ou perto dos 100 se calhar não conseguimos, mas perto, não é? E o outro não vai preencher nada, o outro vai-me acrescentar ou vai-me complementar o restante. Pronto, e eu acho que o que é que tu achas sobre isso, Marta? Olha, várias coisas. Primeiro, eu acho que os desafios começam ainda antes, não é? A maior parte de nós não se questiona sobre o seu amor próprio, sequer o que aqui é, pode conhecer a palavra, mas o amor próprio é uma área muito vasta, muito densa, com muita coisa, com muito conceito para perceber dentro disso. Portanto, eu acho que a maior parte de nós não trabalha sobre o seu amor próprio, à séria, não é aquelas coisas de me sentir bem, de me arranjar, estou a dizer, verdadeiro amor próprio, saber as diferentes dimensões que o próprio amor próprio tem, as feridas também que estão para curar. E acho que nós fazemos isso não só com as relações, mas com tudo. Nós estamos muito habituados a que o exterior nos ponha bem. A que o meu chefe me ponha, faça os meus dias de trabalho felizes, a que os bilhetes de Coldplay me façam felizes, a que, sei lá, tudo que a que o meu corpo, não é? Que também não deixa de ser algo externo, me dê amor próprio, tudo isso pode ajudar. Mas a questão é que nós vivemos muito na codependência dessas coisas, e em várias coisas. Nas relações é mais uma, não é? Obviamente nós vamos para um trabalho à espera que me dê felicidade, nós vamos para um ginásio à espera que me dê felicidade, nós vamos para uma comida à espera que me dê felicidade, também vamos para uma relação à espera que me dê felicidade. E esquecemos que isto são tudo questões internas. Eu costumo dizer que nós somos como as pipoquinhas, como o milho. É sempre de dentro para fora, de dentro para fora. Tudo se constrói dentro e tudo verte para fora. Portanto, eu acho que ainda antes disso, muitos de nós, e mesmo socialmente, temos de facto que perceber o que é amor próprio, temos que ganhar o hábito de como comemos, como tomamos bem, como lavamos os dentes, de cuidar do nosso jardim interno. Em vários níveis, conhecer o nosso jardim interno. E, portanto, é óbvio que depois também há pessoas como eu, que também que tinha, como diz a minha terapeuta, um prédio enorme de amor próprio construído, mas que esse prédio tinha um alicerce profundamente partido, que eu nunca quis ir ver, que sempre andei a tentar não olhar para ver se conseguia fugir dele, e pronto, um dia obviamente rebentou-me na cara e eu tive que olhar para ele de frente. Portanto, há duas coisas aqui que eu acho que quando nós entramos numa relação, eu não acho que nós entramos só para dar. Eu acho que uma relação existe para eu satisfazer as necessidades do outro e para o outro satisfazer as necessidades minhas. Caso contrário, é uma relação unidirecional, alimentada apenas pela minha energia, e eu acho muito bonito o amor incondicional, mas nós não somos budas, não somos monges budistas, e eu acho que qualquer relação
é uma troca, não uma troca no sentido da cobrança, mas existe para satisfazer as necessidades das pessoas que estão envolvidas. Se não se faz, para mim, por exemplo, isso é um padrão tóxico. Certo. Sim, mas quando eu falei sobre esse tema, o que eu digo é que a maioria das pessoas não vão com essa condicionante. Vão no condicionante que eu vou dar, e se eu dou, e se a outra pessoa não dá, começa a haver cobranças. Logicamente, é uma, costuma-se dizer, é um dar e receber. Mas a maioria dos casos isso não acontece. Não acontece e isto é muito frequente. As pessoas vão muito vazias, as pessoas sentem-se sozinhas e querem uma companhia e acham que essa companhia vai preencher esse espaço. Não vai. Não Paulo, vai. vou dar uma imagem que eu acho, e nós todos, em determinadas fases de vida, em determinadas áreas de vida, todos fazemos o mesmo. Eu faço, acredito que tu faças, eu pelo menos faço. Sou um ser humano como outro qualquer e faço. E eu costumo usar muito esta imagem de que é como se nós andássemos com um saco, assim às costas, de areia, só que o saco está roto. E nós andamos pela vida assim, sempre a tentar encher o saco. Como seja o que for, lá está, estava a brincar com os bilhetes do Coldplay ou com qualquer outra coisa. Andamos pela vida a tentar encher o saco. Só que como o saco está roto, não interessa quanta areia alguém mete lá dentro, não interessa quanta areia alguém me dá, não interessa quão bom é o concerto de Coldplay, quanto dinheiro é que eu ganho no trabalho. Porque como ele está roto, eu meto, mas ele sai. Automático, não é? Estou sempre a encher com tudo e mais alguma coisa e está sempre a sair. E nós fazemos outra coisa pior, que é, achamos que o outro tem a responsabilidade de cozer esse saco. Porque dói cozer esse saco. Não é? Por isso que muita gente não o faz. Portanto, mas a responsabilidade de cozer o saco é minha. Para que aquilo que me dão e aquilo que eu dou ao outro, se eu também tiver o seu saco cozido, possa ficar, possa ser retido. E então eu acho que isso é um bocado, lá está, não só para além das relações, como em vários campos no geral, desde sacos rotos às costas e como é que é? O que é que vai encher hoje aqui o meu saco? E nunca nada chega durante X minutos, chega durante um dia. Nós fazemos muito isso com as férias, não é? Nós escapamos da vida para ir de férias, para encher o saco, mas ao fim de uma semana o saco está exatamente igual quando nós fomos. Se ele não for cozido de uma outra forma, não adianta. Sim, e nós estamos a falar, atenção, estamos a falar de relações pessoais, profissionais e familiares. Isto é abrangente em qualquer uma delas. Sem dúvida. Mas depois há outro. Desculpa, a maior parte das pessoas que têm tendência para atrair ou para entrar em dinâmicas tóxicas, viveu em dinâmicas tóxicas na sua infância. E daí continuar a perpetuar o ciclo para a vida. Falaste num tema muito importante, que é uma relação tóxica ou uma relação ou não saudável, conforme a gente lhe queira chamar, na infância. Também existe, depois, padrões de pessoas que identificam isso, que identificam esse padrão e continuam a alimentar esse padrão durante a vida adulta. E já identificaram isso. É fácil, se calhar, é fácil cortar com esse cordão umbilical. Acredito que não. Mas eu acho que o primeiro passo para tudo isto é de nós tomarmos consciência e perceber, ok, está aqui um padrão, eu tenho que cortar este cordão umbilical que não é nocivo para mim, tem sido desde criança, na minha adolescência e agora na minha idade adulta. E tenho que cortar. Mas o corte não tem que ser um corte radical, mas eu tenho que ser aquilo que eu quero ser, não é aquilo que o meu pai quer que eu seja, ou a minha mãe, ou o meu filho, ou a minha mulher, ou os meus filhos, ou as minhas irmãs. Eu tenho que ser aquilo que eu quiser ser. Agora, se eu identifico um cordão tóxico ou nocivo que vem desde criança, e tem esse primeiro passo que acho que é o principal, que é tomar a consciência, eu só não dou esse passo porque não quero. Mas depois o que é que acontece? É aquilo que tu estavas a dizer, depois essa pessoa vai continuar a atrair pessoas com esse padrão. Sim, até a lição ser aprendida. O que eu não resolvo não desaparece, o que eu não resolvo eu estou a escolher. Pronto, mas depois claro, mas depois a tendência, e isso é a tendência do ser humano, é projetar para fora que é o outro. Mas isso a projeção é um mecanismo de defesa, é muito mais fácil se eu puder, é o que também nós fazemos com a infância. Eu acho que para mim a definição de desenvolvimento pessoal é consciência, mas não é só consciência, é consciência mais ação. E por isso é que eu acho que a psicologia e o coaching são tão complementares, porque a psicologia pode de facto ajudar-nos em relação a estas questões mais profundas a ganhar essa consciência. Mas ter só consciência, eu conheço muita gente aqui, tem consciência, sim, mas está há anos no mesmo sítio com a consciência. Mas só consciência não te adianta de grande coisa, a não ser que queiras viver mais no mesmo. E eu também trabalho com adolescentes e eu costumo dizer, até à altura da adolescência, tu ainda tens desculpa.
para tipo, ok, pá, os adolescentes não têm, trabalhar com o adolescente também é trabalhar com o agregado familiar desse adolescente, né? Que eles não têm propriamente muita liberdade ou às vezes muita autonomia para tomarem determinadas decisões. Mas a partir daí, cada um de nós é uma escolha. Nós não temos que ser refém das nossas histórias. Nós todos temos feridas de infância, nós todos temos carências de infância, feridas de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação, várias feridas. Mas a partir do momento em que tomamos consciência, é uma escolha nossa. Ou mantenho isto e vivo nisto o resto da minha vida, ou pego nisto e agora junto-lhe aqui a ação e como é que eu vou transformar? Como é que eu vou mudar isto? O que é que eu vou aprender e como é que eu vou mudar a minha vida daqui para a frente? Eu próprio, 16 anos de coaching, quando corri à psicoterapia por causa de uma relação tóxica e abusiva, eu lembro-me de dizer, eu não quero viver nisto no resto da vida. Eu sei que sou eu que estou a causar isto. Portanto, e eu não quero viver neste ciclo para o resto da minha vida. Portanto, o que é preciso eu aprender e como é que é preciso eu resolver. E por isso é que para mim, duas ferramentas que andam tão à porrada, que é a psicologia e o coaching tantas vezes, são estupidamente altamente complementares. Porque uma se complementa à outra. Uma dá-me, ou pode-me dar uma maior consciência do meu passado, que é que me trouxe até aqui, mas a outra pode-me dar muito mais capacidade de resolver e andar para a frente. Claro, claro. E, depois, acrescentando um pouco aquilo que estavas a falar, depois nesses cordões nocivos que nós trazemos a vida inteira e temos a noção, temos a consciência, conforme eu disse, depois temos que atuar, não é? Se nós temos a consciência e não fizermos nada, nada se resolve, continuamos exatamente no mesmo ciclo vicioso. Depois também há ali algo que também pode acompanhar, que são os medos. Que percorremos uma vida inteira porque tivemos uma relação que não funcionou, foi abusiva ou não funcionou, outra que foi tóxica. Então nesse caso já não andamos com o saco roto, andamos com um saco muito cozido e o medo está lá. E o que é que esse medo pode vir a transformar? Numa possível relação que podia funcionar bem, pessoal, profissional ou familiar, mas normalmente é mais nas relações pessoais e profissionais também, esse medo vai acabar por atrair situações idênticas de relacionamentos anteriores. E isto é mais aquilo que nós estavas a dizer, que é muito importante nós termos consciência que vivemos também no medo, ou vivemos no passado e trazendo o medo, esses medos do passado para o presente, nós estamos a dizer à vida, é isto que eu quero vivenciar novamente. E acaba por acontecer. E os padrões, eu não digo que os padrões são iguais e que os acontecimentos são iguais, mas são muito idênticos. Os relacionamentos não funcionam, os relacionamentos vivem-se numa base de medo, vive-se numa base de dar um passo maior que aquilo que se podia dar para construir qualquer coisa maior. Porquê? Porque há um reflexo de um relacionamento anterior que esse medo é tipo um fantasma. Está sempre a atormentar. Sem dúvida, mas eu acho que a única forma de... Para já é aquela coisa, vai com medo na mesma. Não é? É normal ter medo. Eu estou há 3 anos e meio a recuperar de uma relação narcísica. Estou muito melhor agora. O meu último ano foi assim, o meu primeiro ano com a cabeça sempre fora d'água em relação a esse tema. Mas, obviamente, eu tenho medo de entrar numa nova relação. Não sou... Estou totalmente consciente disso, estou totalmente consciente das coisas, do meu processo e, para mim, uma boa forma de lidar com esses medos não é ficar à espera que o medo não exista, porque o medo existe, faz parte. Não, nós somos seres humanos, também é um mecanismo de defesa nosso e de proteção, tipo de alerta, mas é, por exemplo, uma coisa que é outro tema que nós não fazemos ideia, que é proteger-me a mim com os meus limites pessoais. E um dos grandes problemas é que a maior parte de nós não faz ideia quais é que são os seus limites pessoais dentro de uma relação. Exatamente. Nem para iniciar uma nova relação tendo saído destes contextos de relações tóxicas, que era isto que estávamos aqui a falar, mas também não numa relação normal. Não é? Um bocado estavas a falar da questão do respeito, do amor próprio, ou isto, do quais é que são os nossos limites no respeito. A maior parte de nós não faz a mínima ideia. Se tu perguntares às pessoas na rua, olha, diga uma coisa, quais é que são os seus inegociáveis, quais é que são os seus limites numa relação amorosa? A pessoa vai ficar a olhar para ti tipo, se a mais pequena ideia o que é que está a falar. Portanto, lá está, são conceitos que muitas das vezes estão só no abstrato, que nós estamos a precisar de concretizá-los um bocadinho mais. Certo, mas depois também temos a tendência depois de projetar que não fomos respeitados, que o outro não me respeitou, e eu acho que há muita dificuldade hoje em dia, e eu acho que isso é muito importante, nós temos essa noção, logo um término de uma relação não é fácil fazer, mas depois eu acho que é essencial nós fazermos uma retrospectiva, que é importante nós olharmos para dentro,
Porque nós, conforme tu estavas a dizer, nós somos seres humanos, temos a tendência de projetar sempre para o outro, que é o outro que fez, o outro não respeitou, o outro não quis, o outro não sei o quê. Mas temos que, eu acho que é olharmos para as duas partes, mas principalmente olharmos para nós próprios. Nós não conseguimos mudar ninguém, ponto. Sem dúvida. Ok? Eu consigo mudar a mim relativamente às pessoas. Na altura, se calhar não consegui, mas depois, eu se calhar olho e começo a olhar. Se calhar não teve nada a ver com o outro, teve a ver comigo. Se calhar fui eu que não estabeleci os tais limites de respeito em que eu dei muito mais para a outra pessoa do que devia dar para mim, que isto também acontece muito. As pessoas esquecem-se delas próprias, o foco. As pessoas deixam de ter o foco para elas para se focarem na outra pessoa e na outra relação. E depois as coisas não funcionam. E eu acho que tem a ver com muito que não tem a ver com os limites da outra pessoa, mas tem a ver com a própria pessoa estabelecer limites até onde é que vai. Eu até aqui dou. Eu até aqui dou o máximo de mim, mas eu também tenho que dar para mim. Dou para outra pessoa, mas tenho que dar para mim. O que acontece é que nós temos a tendência de ultrapassar esses limites, as coisas não funcionam, e depois temos... É porque a maior parte de nós tem tendência para ser codependente, a maior parte das relações tóxicas acontece entre narcísico ou dinâmica narcísica, dinâmica de codependência, é o parzinho que anda sempre junto, e porque nós vivemos altamente carentes afetivamente, que ninguém quer falar, que ninguém quer admitir, mas nós somos carentes ambulantes, a passear por aí, lá está, e a tentar tapar buracos com uma série de coisas fora de nós. Então, por isso é que não sabemos e por isso é que passamos os nossos limites por cima dos nossos limites, porque temos carências que não estamos a conseguir colmatar de uma outra forma. Exatamente. Agora vou pegar aqui também num tema que tu falaste há bocado, que são as feridas. As feridas que nós trazemos, abordámos um bocadinho há pouco, as feridas que nós trazemos de criança, e pode não ser criança, pode ser até da juventude, Pode, ou pode ser até adulto. adulta, Essas feridas, é a altura. essas feridas, quando não são trabalhadas e quando não são... é aquilo que tu dizes, nós temos que mergulhar, temos que perceber, temos que enfrentar as nossas sombras. Eu sou assim, mas tomar a consciência, mas querer mudar. É aquilo que estavas a falar há pouco. Se nós tomamos consciência e não agirmos, vamos repetir as mesmas. Os relacionamentos vêm a vir, as pessoas são diferentes, mas vai andar assim tudo na mesma roda. Queres desenvolver um bocadinho as feridas, o que está relacionado entre as feridas e atrair pessoas relacionado com essas feridas que nós trazemos? Sim, olha, a maior parte, nós todos, aliás, a Lise Bourbeau é uma das autoras que mais fala sobre as 5 feridas, a humilhação, a traição, o abandono, a rejeição. São essas 5, a rejeição. E nós todos temos estas feridas todas, uns em determinadas intensidades, outros com menos intensidade em algumas delas, uns vivem essas feridas em determinadas áreas, outros vivem essas feridas noutras. Mas elas desempenham um papel muito, muito, muito importante, quer o tema das vinculações primárias de apego, que é o tema que a maior parte de nós desconhece, a sua, tem um papel super, super importante nas nossas relações adultas. E nós, ao estarmos mais conscientes de qual é que é a minha fonte, o que é que originou esta ferida, que este comportamento meu, ou padrão meu, venha desta ferida e não tenha nada a ver com aquela pessoa. O que, por exemplo, quando eu recorri, porque eu já era coach, eu sou coach há 16 anos, portanto, já me tinha levado dentro da relação abusiva até onde eu conseguia com as ferramentas do coaching e percebi que, tal como qualquer outra metodologia, é limitado, tal como a psicoterapia também é limitada, enquanto ferramenta, tal como a astrologia também é limitada, a bioenergética também é limitada, e por isso é que eu gosto do complemento de várias formas de trabalhar a nossa saúde mental. E quando eu não recorri por causa de outra pessoa, eu estava genuinamente preocupada com aquilo que estava a acontecer comigo. Porque eu estava-me a ver com determinadas atitudes e com determinados comportamentos que eu nunca tive na vida. E eu não estava a perceber de onde é que vinham. E eu, por exemplo, tive pais muito presentes do ponto de vista operacional, do ponto de vista prático, mas eu tenho uma ferida grande de abandono. Nomeadamente de abandono emocional, de abandono afetivo. E nós, às vezes, eu no início, mas como é que eu tenho uma ferida de abandono tão grande? E eu não estava, ela estava ativa. A minha tendência para a dependência. E hoje eu sei, na minha história, onde é que isto começou, o que é que criou isto, e tudo bem, eu tenho, tu tens, toda a gente tem, podemos ou não ter consciência disso, mas toda a gente tem. Para mim, depois, o mais importante é, ok, menina Marta, e agora o que é que tu vais fazer em relação a isso? Não é? Como é que tu agora na vida adulta vais aprender a repor uma vinculação de segurança tua contigo própria, vais aprender a acolher-te a ti mesma sem precisares que o outro faça isso. Percebes? Na questão da dependência, de que depois quando o outro te tira isso, a ferida fica ativa. Aí depois passa a ser a rejeição.
Isso depois passa, nós, O abandono, depois depende daquilo que foi feito, a traição, a humilhação, depende da forma como foi feita, não é? Mas a questão é, a forma, até se chama reparenting, a forma de eu cuidar melhor das minhas filhas e das minhas vinculações, já que eu não posso mudá-las, eu não posso mudar o meu passado, é eu depois fazer o meu reparenting, ser pai e mãe de mim própria, agora com novas vinculações, agora a curar as minhas filhas de abandono, trabalho de criança interior, parece muito fácil, mas é tudo muito difícil, dá muito trabalho. o tal tema que é sempre falado, que é a criança ferida, a criança interior ferida, que vem tudo desde criança. Só que nós não nos lembramos. É normal que isso aconteça. Como eu costumo dizer, eu sou mãe e tu és pai, e a minha filha também há de estar, ela está ansiosa por isso, aos 18 anos também há de estar numa cadeira de neuropsicoterapeuta. Claro. Nós somos luz e sombra, não há forma de fugir a isto, nós somos criados por pessoas feridas, vamos ferir e vamos criar pessoas feridas também. Natureza, vale a pena querer fugir daqui. Vale a pena querer viver isto com consciência, que é outra coisa, são coisas diferentes. Há bocadinho que estavas a falar, eu já estavas a falar, aqui também nota aqui de mais um tema que eu acho que é importante falarmos, para nós também nos conseguirmos libertar e deixar ir, que acho que é muito importante. Mas antes disso, estavas a falar que o coaching, a psicanálise, a psicologia são ferramentas limitadas. Para mim, existe só uma ferramenta que não é limitada, que é ilimitada, que é a espiritualidade, que é uma área que eu adoro. Mas a espiritualidade engloba tudo. Exatamente, é um todo. No sentido holístico, a espiritualidade engloba a mente, as emoções, o comportamento e o espírito, não é? O trabalho holístico é um trabalho de 4 dimensões, portanto engloba tudo. Exatamente, é aquilo que nós não vemos, não tem a ver com parte religiosa, a espiritualidade que eu gosto não tem a ver com religiões, tem a ver com o universo, tem a ver com energias, tem a ver com... Olha, eu discordo e acho que a espiritualidade é limitada na mesma. Eu acho que não, aí eu não. Pronto. Porque é um todo. Bom, agora... Se for um todo que engloba as outras dimensões, claro. Mas aí estamos a falar no sentido holístico, mas estava só a comentar aquilo que estavas a dizer de a parte que nós não vemos. Acho que há uma grande confusão. Espiritualidade sem vida prática não existe. Claro que não. Tudo o que é energia tem que se transformar em matéria. Exatamente, mas tudo começa em energia que depois se transformar em matéria. Claro. Então estamos de acordo. Estamos a dizer a mesma coisa por palavras diferentes. Eu dizer isto porque há muita gente, Paulo, e acho que tu sabes disso, não é? Hoje em dia, então, na por cima vive-se um bocado o fast food da espiritualidade e há muita gente, e eu trabalho com muita gente que vem assim, que fica à espera que o universo se resolva e que fica à espera de... Não, tem que haver ação. Diz? Tem que haver ação. Eu sei, mas muita gente usa a espiritualidade para se desconectar profundamente do mundo terra e viver naquela ilusão e naquela forma que é porque é isto que o universo quer para mim, é o que é para largar, é para fluir, e a vida não é só sobre fluir, é sobre fluir e controlar. É sobre as duas energias. É a energia e a matéria. Aliás, tudo na vida tem que ter um equilíbrio, não é? Exato, portanto tem que ser, nós somos seres espirituais, mas é importante que as pessoas se lembrem, nós somos seres espirituais que vivem na Terra. Nós somos os seres espirituais a ter uma vivência física. É isso que eu estou a dizer. Exatamente, e nós precisamos de agir. Exatamente, nós vivemos cá em baixo. Nós vimos lá de cima e também estamos lá acima, mas nós vivemos o corpo cá em baixo, que é igualmente importante ao outro. Exatamente, estamos a falar a mesma coisa de maneiras diferentes, é exatamente. Perdão. Saber perdoar, que é muito importante hoje em dia, porque há pessoas que carregam anos, meses, sei lá, se calhar uma vida inteira em que não conseguem perdoar as pessoas. E quando conseguem, quando chegam a atingir esse estágio de conseguir perdoar, sentem um peso que lhes sai de cima. Uhum. É fácil perdoar? Não. Há uma pergunta muito engraçada que eu faço a algumas pessoas que eu posso estar a falar sobre o tema e eu pergunto, olha, mas já perdoaste isto? Ou já perdoaste aquilo? Já, mas não esqueci. Então isso não é perdoar. Ok? É muito comum. Então, se tu não esqueceste, não perdoaste. Perdoar é nós largarmos, até pensarmos nessa pessoa e sentirmos emoções completamente diferentes. Se nos cruzarmos com essa pessoa na rua, sentirmos coisas completamente diferentes. É largar aquele peso, aquele ressentimento. Porque assim... Mas não necessariamente é esquecer. Também percebo que uma coisa
Não tem a ver com a outra. Perdoar não é esquecer que me aconteceu. Porque se eu esqueço que me aconteceu, eu também esqueço as aprendizagens que eu fiz daí. E de repente posso-me estar a enfiar noutra coisa outra vez. E eu, pelo menos, não quero esquecer que me aconteceu. De maneira nenhuma. Sim, mas tu podes. Mas quando eu digo esquecer, não, é esquecer as emoções presas negativas que ficaram, não Sim, sim. é? Desapegar. Porque eu sei que eu tive aquela aprendizagem, tive aquela situação menos positiva, tirei aquela aprendizagem, mas àquele momento, se nós vamos buscar as nossas lembranças através da mente, não é? Podemos ir buscar atrás, normalmente nós temos uma emoção lá associada. É aí nós conseguimos pensar na mesma coisa e tirar a aprendizagem que nós tivemos dali, sim, que são lições que a vida nos dá, mas sentir que aquela emoção que lá ficou, de ressentimento, de ódio, de raiva, o que seja, já não está lá, já saiu, ok? Isso para mim é o perdoar. Agora, é fácil fazer isso? Não, mas Não, é muito difícil. prende- prende-nos muito, prende-nos muito e durante muito tempo Sem dúvida. e até nos prejudica pessoalmente, fisicamente, em termos de saúde, etc, etc, porque nós carregamos, porque uma emoção é uma energia, não é? Nós sabemos que é uma energia que flui através de nós e que se nós não libertarmos, ela fica cá. Sim, sim. E Só podes, com energia só podes ou pôr para fora ou reprimir. Não podes fazer mais nada. exatamente. E depois o que acontece muitas das vezes é que essas energias ficam lá durante anos e anos e anos e depois a pessoa desencadeia ou começa a desenvolver uma doença física e não sabe como é que ela apareceu. Sim, claro, começam a criar stress crónico, depois interfere com uma série de sistemas no nosso corpo. Mas falando do perdão, olha, a Marianne Williamson, que é uma senhora que eu gosto muito, tem uma frase sobre perdão que diz: só acha que é fácil perdoar quem nunca foi realmente magoado. Eu concordo, eu acho que é extraordinariamente difícil, mas gostava de dar uma dica. Para mim, a melhor forma de trabalhar o perdão de alguma situação ou de alguma pessoa é apaixonar-te profundamente pela pessoa em quem tu te tornaste descondensador. E para mim, por exemplo, e sinceramente demorou-me anos a chegar aqui, eu hoje estou extraordinariamente grata àqueles 3 anos e meio de viver uma relação narcísica. Foi em muitos sentidos do melhor que me aconteceu na vida. Eu não estou grata à pessoa, porque eu durante muito tempo dizia, estou grata a ele, com o meu mestre, com isto e com aquilo. Eu hoje não tenho tanto esse pensamento porque quem fez o trabalho fui eu. A situação surgiu, mas não foi ele que fez nada por mim. Eu é que peguei naquela lama e naquela dor toda e transformei aquilo em cura. Portanto, o mérito é meu. Um mérito que eu antes dava sempre ao outro ou à situação. E no dia em que eu comecei a ver, e como eu estava a dizer, eu demorei anos a chegar aqui, eu durante muito tempo não via nada, só me via a ficar pior. Eu achei que ia ficar naquele sítio que nunca mais ia recuperar a Marta que eu era. Mas quando eu começo a ver a nova Marta, e eu hoje já vivo uma parte da nova Marta, e quando eu me apaixonei por isso e pela pessoa em quem eu me estou a tornar, ficou muito mais fácil de perdoar. Pronto, e depois, Perdoar em determinadas situações tóxicas de todo significa, e eu aprendi isso à porrada, porque eu tenho tendência a ser muito amiga de todos os meus ex, e é a minha maneira de ser. Mas certo. eu aprendi à porrada que há pessoas que não é para fazerem parte da nossa vida. E que não é para nós nos vulnerabilizarmos em frente a elas. E que não é para pedirmos desculpa ou perdão ou agradecer. E eu sei que pode parecer estranho, mas há pessoas para quem que se tu fazes isso, vão usar isso como arma contra ti. E eu aprendi esta lição à porrada da vida. Pronto, Não... mas eu vou acrescentar uma coisa, eu vou acrescentar uma coisa. O perdão não tem que ser pessoalmente. Não. Eu posso pedir o perdão, eu posso querer libertar-me dessas emoções perdoando a pessoa e não estar com ela sequer nunca mais. Não, eu percebo isso. Mas para mim ainda há outra parte no perdão. Eu fiz o perdão que eu precisava de fazer por mim e pela minha saúde. Não pela Claro. pessoa. Se a outra pessoa algum dia me perguntar, e eu espero que se perceba que não há nenhuma carga emocional aqui. Eu hoje em dia tenho, eu sei que isto vai parecer duro, principalmente uma pessoa altamente empática, que é o que eu sou. Eu sinto a mesma compaixão por essa pessoa que eu sinto por uma pedra na rua. Não me é nada. Eu nem a vejo. E eu demorei anos a chegar aqui. Anos. Mas eu não sinto nem bom nem mau. Não sinto nada. Mesmo. Hoje em dia não mexe comigo, a pessoa ainda provoca, ainda está à porta da minha casa várias vezes, portanto ainda provoca muita coisa e hoje em dia é como se eu olhasse para uma parede. Portanto, nem me incomoda a parede, nem me desincomoda a parede. Mas se a pessoa me perguntasse, a pessoa está bloqueada, todos os acessos até mim, mas se algum dia me perguntasse, estou perdoado? A minha resposta é muito clara, não. Nunca na vida. Sabes porquê? Porque o meu grande desafio que me meteu numa relação abusiva durante 3 anos e meio é o perdoar demasiado fácil e demasiado rápido. Portanto, mesmo dentro do perdão, há muitas nuances.
há muita coisa. Portanto, eu faço o perdão necessário para mim, pela minha... Certo. Percebes? Certo, é exatamente o que eu ia falar assim, que eu ia falar agora a seguir sobre isso. Eu vi um documentário aqui há uns tempos, já ouvi várias vezes. Desculpa Diz. interromper-te, a Vilma fez aqui exatamente esta pergunta. Na vossa opinião, o perdão é para os outros ou para nós? Perdoar-me por ter É exatamente isso que eu ia falar agora. Sim. E vou puxar até esse documentário. Nós, quando estamos a perdoar alguém, conforme estávamos a falar, é uma forma de nós libertarmos desse peso com que nós carregamos durante meses, anos, décadas, o que seja. Porque o peso é nosso. Somos nós que temos o peso. Se estamos numa relação abusiva, Claro. pronto, é exatamente nós temos de nos perdoar. exatamente. Quando nós estamos a executar um perdão ou queremos realizar um perdão, para já nós não temos que estar fisicamente com a pessoa, nem temos que dizer diretamente à pessoa que está a perdoar. Mentalmente eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer um exercício diário e perdoar a pessoa, e há outras técnicas que a gente sabe que temos que fazer coisas básicas. Agora, quando nós estamos a perdoar a outra pessoa, não tem a ver nada com a pessoa do lado de lá. Tem a ver connosco. Tem a ver com a nossa libertação desse peso que nós temos, e quando nós libertamos desse peso, para já é assim, conforme tu dizes, aquela pessoa deixou de ter aquele peso na nossa vida, ok? A importância. O nosso foco já não está ali. Só que nós continuamos a carregar esse peso dessa raiva, desse ressentimento. E quando nós perdoamos, não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver comigo. Tem a ver com eu ficar bem, eu ficar leve. Sim, quando nós não perdoamos a outra pessoa, quando nós estamos a falar de perdão, é projetivo, não é? Quando eu estou a dizer eu não te perdoo, na realidade eu estou a dizer eu não me perdoo a mim. Exatamente. Portanto, nesse sentido, como é óbvio. Agora, as pessoas e as situações são só facilitadores, são só mestres de aprendizagens na nossa vida. Portanto, foi quando a cura depois está. Eu acho que a cura é um trabalho de uma vida. A minha cura neste tema será um trabalho de uma vida para mim, ao qual eu tenho que estar sempre atenta. Mas, para mim, eu hoje olho para essa pessoa e por isso daí pode parecer fria a coisa de me igual a olhar para uma parede. Eu não tenho nenhuma coisa má contra uma parede. Pronto. Certo. É uma parede. Não tenho emoções à volta disso. Mas, na realidade, essa pessoa foi apenas um facilitador das aprendizagens que eu precisava de fazer. E quando eu as faço, e eu as concretizo e começo a ver os resultados, lá está, dessa nova Marta, desse novo Paulo, então, hoje em dia, dentro de mim, há uma profunda gratidão. Eu olho para aqueles 3 anos e meio, mais para os 3 anos de cura a seguir, que vou em 3 anos e tal, quase 4, eu olho para essa fase, tipo, espetacular. O que o ser humano tem a capacidade, não sou eu que tenho a capacidade, qualquer um de nós tem, de pegar nessa lama e de fazer disso uma coisa muito bonita. E a pessoa deixa de perder, a pessoa perde importância, porque a pessoa é só um facilitador daquilo que eu precisava, do caminho que eu precisava de fazer e da cura que eu precisava de fazer. Então lá está. Nem sequer há grande carga emocional, porque não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Eu precisei fazer aquele caminho, aquela pessoa foi posta na minha vida para que eu o pudesse fazer. Quando tem eu tudo não a ver. faço o caminho, então aí eu guardo rancor, eu tenho dificuldade a perdoar, eu tenho raiva. Exatamente. E repete-se, e continuamos a atrair pessoas e circunstâncias até nós resolvermos. Claro. Isto para dizer que essa pergunta que fizeram, que era esse também que eu ia falar há pouco, que é isto, resumindo, o perdão tem a ver connosco, não tem a ver com o outro. É eu libertar-me de mim próprio. Não é de mim próprio, libertar-me do peso que eu carrego durante meses e anos. Da dor, da raiva, da mágoa, não é? Tudo isso. Da mágoa, sim, daquela, sei lá, nojo, sei lá, pessoas guardam N emoções. Ficam doentes. Depois ficam doentes. Olha, por acaso não tenho aqui o meu, estou a ler o livro do Gabor Maté, Quando o Corpo Diz Não, e brinco muito com a minha melhor amiga que ela reprime muita raiva e eu não, tenho muita facilidade em expressar a raiva. E eu digo, ainda bem que eu tenho o meu mau feitio, pelo menos a ligação da raiva a 500 mil doenças graves é assustadora, a repressão da raiva. E ainda bem que eu ponho cá para fora. Era aquilo que nós estávamos a dizer há pouco, todas as emoções que vêm são energias, se nós não as libertamos elas ficam no corpo e depois acabam-se por revelar numa doença física. E o corpo é a linguagem das emoções, e as emoções são a linguagem do corpo também, portanto, sem dúvida. Agora ia falar aqui num último tópico que também é importante, tem a ver com o perdão, que é depois o desapego. A dificuldade, falaste de uma coisa que era a codependência e depois a dificuldade que as pessoas têm de desapegar das situações, das rotinas,
dos hábitos daquela pessoa, daquelas coisas que fazia. Portanto, porque a nossa mente está-nos sempre a ir buscar. Aliás, a nossa mente vive basicamente em dois sítios. Tem uma dificuldade enorme E no de futuro? estar aqui, no passado e no futuro. Mas normalmente está mais no passado e está sempre a buscar as coisas menos boas e nós estamos ali numa roda viva e que não, um pescadinho de rabo na boca, uma bola de neve, conforme nós queiramos chamar. Sim, é assim, atenção que vivemos muito no futuro, daí a ansiedade. Viver muito no passado Exatamente, traz é a ansiedade. e os comportamentos depressivos. Viver muito no futuro traz ansiedade. Exatamente. É muito O, nós de- complexos, isto dá muito trabalho. o desapego, na tua opinião, qual é a melhor forma? E mais uma vez vou reforçar que o desapego tem a ver comigo ou connosco, cada um de nós próprios, não tem a ver com outra pessoa. Eu perdoar, eu desapegar-me, tem a ver com o meu bem-estar, tem a ver com eu estar bem, feliz, leve, a viver a vida, conseguir usufruir daquilo que a vida nos oferece todos os dias. Para ti, qual é a melhor forma de nós conseguirmos sairmos de uma relação tóxica, que este é um dos temas que nós estamos a falar aqui hoje, a melhor forma de nós nos desapegarmos da relação, desapegarmos da pessoa, das rotinas, dos hábitos, tudo o que estava associado a essa relação tóxica, neste caso. Olha, para já há várias formas de usar a palavra desapego. Para mim, o desapego tem sido um grande trabalho dos últimos, tem sido uma parte super importante da minha cura. Eu sou por natureza apegada, como somos todos, e é uma parte. Nós nascemos para ser seres apegados, portanto, não vamos aqui começar. Muita gente acha que o desapego é desconexão, e o desapego não tem nada a ver com desconexão. Para mim, o desapego é um sítio em que eu sinto as minhas emoções, mas as minhas emoções não me controlam. O apego é um sítio, o apego no sentido negativo, porque o apego tem um lado muito positivo. Como estava a dizer, os seres humanos nasceram com necessidade de se apegarem. Se não nos apegarmos, morremos. Portanto, isso é biologia humana. Mas a parte menos boa do apego, a codependência, gosto mais de usar essa palavra, ou a dependência emocional. Isso é, eu sinto as minhas emoções e as minhas emoções controlam. Eu não consigo geri-las, não consigo sair, não consigo não fazer coisas saudáveis, seja lá o que for. Para mim, o desapego é eu sinto as emoções na mesma. Porque há muita malta por aí a fingir-se desapegada que na realidade está desconectada. Certo. Quando nós dizemos isso não me magoou, ou eu ontem estava a trabalhar com uma cliente minha adolescente que tem uma história de abuso. E a determinada altura, já uma história um bocadinho antiga, mas ontem surgiu o tema. E a determinada altura ela diz, eu acho que não me impactou. E eu ouço, respiro e fomos trabalhando e ela ao fim de algum tempo estava a dizer é óbvio que isto me impactou e magoou, mas eu precisei aqui de um mecanismo de coping, um mecanismo de sobrevivência que foi criar a história de que isto não foi assim tão impactante para mim para eu poder sobreviver. Mas chega uma altura que essa história nos começa a limitar. Então o desapego não tem a ver com não sentir. Isso é desconexão. Certo. Não, por exemplo, diz-me, eu não sinto mágoa. Claro que eu sinto mágoa, eu sinto tristeza, eu sinto raiva por aquilo que eu passei, por aquilo que eu me sujeitei a passar e que a outra pessoa me fez. Também, claro que eu sinto. Mas hoje em dia essa raiva, essa mágoa, essa dor não me controlam. Então estou muito mais desapegada. Mas para mim, o caminho para o desapego tem a ver com a cura. E o que acontece é que a cura vai trazer um momento de vazio. Minha terapeuta ensinou-me a chamar-lhe o vazio pleno. Não é? Que é um vazio, na realidade, muito cheio, muito rico. Se nós soubermos ouvir, é muito cheio, muito rico, mas dói. Porque há uma coisa muito chata das relações tóxicas. Elas têm muita energia. Muita energia. Para já criam uma coisa chamada ligação traumática, que não sei se ainda temos tempo de falar. Mas as relações tóxicas têm muita energia. E para o nosso cérebrozinho, boa ou má energia é igual. É energia. Então, quando a relação se vai, fica um vazio enorme. Paulo, eu, que vivi a maior parte da minha vida sozinha, e que me dou super bem sozinha. Quando a pessoa saiu de casa, e eu queria que a pessoa saísse, foi quase empurrada à força, eu desabei como eu poucas vezes desabei na minha vida. Eu tive meses em que a minha filha ia dormir à casa de uma amiga, e eu, a rainha da independência. A minha filha ia dormir à casa de amigas, e dizia, mãe, vou dormir à casa de não sei quem. E eu ficava, Marta, tem calma. Por ir ficar sozinha em casa. Marta, tem calma. Respira, vai meditar, vai não sei o quê, vai escrever, chorava, portanto, eu passei por isto. E é este vazio, que é duro de lidar, que nós depois vamos encher com as memórias, como voltar, como ir atrás da próxima pessoa, como ir para os tinders da vida, não tem nada contra isso, mas estou só a dizer em relação à consciência do processo de cura, porque nós não queremos enfrentar este vazio.
Porque ele E custa vamos buscar tudo e mais alguma coisa para encher esse vazio. Eu não quero estar sozinho, eu vou ao cinema, vou telefonar ao amigo ou à amiga, ou vou ao cinema, ou vou jantar, ou vou beber uns copos com os amigos. Mas o vazio, mas depois chegas a... com tudo. Exatamente, mas depois chegas a casa, o vazio está lá. Tá, e como nós temos dificuldade em viver no vazio e em senti-lo, e logo não lhe damos o tempo suficiente para ele nos mostrar o quão rico ele é e tanta informação que há ali, começamos-nos a pegar a mil e uma coisas. Exatamente. A ir sair, a ir não sei o quê, não sei, a viciar-me em desporto, a viciar-me noutra coisa qualquer, como nós fazemos em tantas mil e uma coisas que são drogas, não é? Tudo é uma droga, tudo pode ser uma droga. E então a questão, não é, para mim, o caminho para o desapego tem a ver com a cura. Mas a cura não é linear. Isto é a minha maior dificuldade com os meus clientes. Os meus clientes chegam e acham que vão ficar bem assim. Tcharam! Ao fim de 3, 4 sessões começam. Isto está a demorar muito tempo. Eu ainda tenho os mesmos padrões. Disse, peraí, estamos a falar de padrões de décadas. Suposto eles e outra coisa é o lidarem com as quedas. A cura não é sempre a subir. Não. A cura sobe, de repente estamos um mega trambolhão, de repente estacionamos e ficamos ali naquele marasmo, de repente mergulhamos mais um bocado, de repente temos alta subida e tudo isto faz parte do processo de cura. E por isso é que é tão difícil. Eu, pelo menos, sou uma cética neste assunto e sou uma cética mesmo em relação a mim como cliente, porque tenho uma terapeuta, uma nutricionista, uma professora de danças sensuais e uma terapeuta quântica a trabalhar comigo para me tirarem desse buraco em que eu me fui enfiar da relação. E eu, como minha coach e terapeuta, entre aspas, mas por isso é que é tão difícil fazer estas coisas sozinho. Ninguém parte um braço, não é? Ou abre ou faz um golpe qualquer, diz, eu vou curar isto sozinho. Não, vamos perguntar a pessoas que percebem do corpo humano e como é que os sistemas do corpo humano funcionam. A mente e as emoções são iguais. Mas nós temos muita mania que eu faço sozinha e não sei o quê. Na verdade não estamos a fazer nada, estamos a pôr para o lado, a pôr numa caixinha, a desconectar para não sentirmos as emoções e a andar. E depois não percebemos que isso está tudo lá a operar a nossa vida. De uma forma muito sutil, mas está tudo lá. E passamos uma vida inteira a fazer isso, a não enfrentar o vazio. E o vazio, eu tenho outros nomes para o vazio, é o ser, é a nossa essência. É o que nós somos, a nossa verdadeira essência. Porque é realmente no silêncio e na quietude em que nós conseguimos, como tu dizes, aceder a essa parte tão rica que nos dá as respostas às perguntas que nós fazemos uma vida inteira. Sim. Só que há tanto barulho na nossa mente durante o dia e que nós enchemos com tanta coisa que as respostas, elas estão a vir, mas elas não entram. Okay? Não entram, nós não conseguimos ouvir. Eu fiz um workshop de breathwork com o Khalida em julho e o Khalida estava a dizer que de breathwork e de trance dance. E trance dance faz-se vendado. E eu adoro fazer coisas vendadas. Eu fiz com ela um retiro de 5 dias. Há coisas de desenvolvimento pessoal vendadas. E o Khalida estava a dizer que só o nosso sentido da visão é 80 vezes mais estimulado do que na altura dos nossos avós. Só esse sentido. Portanto, o volume de informação, de barulho, de ruído que está à nossa volta todos os dias é abismal. E o que é que nós fazemos? Ainda pomos mais. Pode ser que se for muito, eu não ouço aquilo que está aqui dentro. E me vá desconectando aqui dentro. E pronto, é uma forma de viver a vida. Não foi a que eu escolhi, mas respeito. Eu antes não respeitava, eu hoje respeito perfeitamente. Claro. Ligação, para terminarmos, ligação traumática. Estavas a falar há pouco. O que é que para ti, o que é para ti uma ligação traumática estamos a falar, e isto tem a ver com o tema que nós estamos a desenvolver, uma relação tóxica? As relações tóxicas têm um ciclo. Têm um ciclo de abuso, tem um ciclo também de abuso narcísico. E esse ciclo alterna períodos de muito bons, do melhor dos melhores, de muito amor, de muito love, são chamados de love bombing. Ainda há muito pouca informação sobre isto em português, portanto o meu estudo tem sido muito na língua inglesa, por assim dizer. Alterna períodos de love bombing e de inflação, passando agora a inflação que está muito na moda, mas de momentos em que a pessoa é espetacular e que tudo é muito bom e que a relação é o melhor dos melhores com que podíamos ter sonhado, com o pior dos melhores, aquilo que se chama o devaluation, em que a pessoa é tipo aquela coisa do bestial à besta, em que a pessoa afinal já não é nada, em que a dinâmica tóxica começa a retirar a autoconfiança de uma própria pessoa, a diminuí-la, a criticá-la, a desvalorizá-la. Só que o ciclo alterna imenso entre estas duas dinâmicas. E estas duas dinâmicas criam no cérebro aquilo que se chama uma ligação traumática, o trauma bond.
Uhum. E por isso é que são tão, que já agora ativa as mesmas partes no cérebro que a heroína ativa. E por isso é que as relações tóxicas na realidade são uma droga. Uma mega droga. E eu cheguei a ter, Paulo, amigas minhas em minha casa a tomarem conta de mim e do meu telemóvel. E quando eu me apanhava sóbria, eu dizia-lhes: não me des o meu telefone, por mais que eu te implore, que eu choro, que eu diga isto, que não sei o quê, que não sei o que mais. E eu chegava a andar aqui na minha sala de um lado para o outro. Porquê? Porque é como se sentisse, eu nunca tive dependente de nenhuma substância, mas eu dizia isto, eu dizia: eu sinto como se isto fosse droga a sair do meu sistema. E é. As emoções, na realidade, nós não queremos as drogas, nós queremos as emoções que as drogas provocam. Exatamente. Estavas a fazer uma purificação, sim, estavas uma desintoxicação. Completamente viciada nos meus padrões de raiva, de uma série de coisas e na quantidade de energia que vinha daquela ligação traumática, em que era o melhor dos melhores, o pior dos piores, o melhor dos melhores, o pior dos piores. E isto é muito enlouquecedor, mas é muito inebriante, é muito viciante. Então tu ficas agarrado, literalmente. Eu sentia-me uma drogada. Eu nunca tive tão drogada por nada como aquela relação. E foi isso que me assustou, que foi, eu perdi totalmente o discernimento mental das coisas. Porquê? Pois vinha a perceber, não é? Isto ativa no cérebro os mesmos caminhos que heroínas ativam, que drogas fortes ativam. Portanto, tu estás literalmente como se estivesses drogado. Não há lógica aqui, é um processo muito, muito mais complexo. Sim, sim, começa-se a criar uma codependência da relação que tu ficas, aquilo é como se fosse uma... Trauma. O extremo disto é o síndrome de Estocolmo, em que as vítimas se apaixonam pelos abusadores. Exatamente. A gente conhece aqui o síndrome... Pronto, que é isso, que é o extremo do trauma bond. E já agora, pois nós também fazemos outra coisa gira, que é usamos o trauma bond com paixão, com química. Não, entre nós há uma química. Eu lembro-me do dia em que eu disse assim, em que o meu ex me disse: mas há qualquer coisa entre nós, Marta, nós temos uma ligação. E eu disse assim: opá, nós de facto temos, mas sabes uma coisa, eu começo a achar que não é boa. Isto não é saudável, isto não vem no lado saudável. Na altura ainda não dominava ainda não sabia estes temas. Depois quando comecei a estudar, a investigar e a curar, percebi, ok, já sei o que é que eu sentia. Aquilo, de facto, há uma ligação, mas é uma ligação à custa do trauma de repetidas vezes passarmos pelo ciclo de abuso que uma relação tóxica. Bom, Marta, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu não sei, eu entretanto fui estando aqui atento se alguém lançava alguma pergunta, mas pareceu-me que não. Também não vi. Estão muito caladinhos. Falem. Deixa-me ver. Temos aqui um comentário do V. Fonseca, todo o processo de cura implica dor, logicamente, e eu costumo dizer que nós só crescemos na dor, porque na dor nós estamos mais vulneráveis e estamos nesse vazio. Quando estamos bem não entra nada. Isso é... Eu aí, Paulinho, também, o amor também é muito curativo. Eu não estou a dizer, mas nós evoluímos mais quando nós temos dor, porque nós percebemos, e é no choque, e infelizmente é assim que nós funcionamos. Há bocadinho estávamos a falar de uma coisa. Eu chamo-lhe o martelo cósmico do universo. Tipo, quando a gente Pronto, o martelo cósmico do universo nos acorda. É que é a tal história que nós temos a consciência das coisas. Eu tenho aqui uma ligação tóxica, um cordão umbilical tóxico, mas não o corto porquê? E então eu vou estar sempre nisso. Então só na dor, quando houver mesmo ali o universo ou a vida que me tira o chão debaixo dos pés... É o limite da dor emocional, que é o que se chama o limite da dor. Exatamente. Sim, eu concordo. Eu acredito que o amor nos ajuda a fazer o caminho, mas a sombra mostra-nos qual é que é o caminho que tem que ser feito. Mas se alguém descobrir como é que se tira, como é que se vive uma vida espetacular, rica, entusiasmante, sem passar pela dor, que me diga. Porque eu até agora ainda não descobri. Dor e prazer fazem parte, luz e sombra fazem parte. Exatamente. É o Aliás, tudo na vida, as leis do universo, a polaridade, o positivo e o negativo, dentro ou fora, o noite e dia. Hoje tem um post sobre isso, sobre o quanto a vida é sobre paradoxos, é sobre integração de paradoxos só. Exatamente. Mas viver na ponta é um estado de não dualidade, é um estado de integração desses paradoxos. Nós é que achamos que vivemos só num dos lados, mas não, isto é... E atenção que hoje em dia vivemos uma coisa, na minha opinião, preocupante em relação a isso, um nível extremo de tentar tirar a dor, não é? E por isso é que é tudo superficial também. Porque ninguém quer ir fundo, ninguém quer ir longe, mas não há...
para haver conflito, para haver intimidade, tem que haver conflito, tem que haver dor. É isso que é bem gerido, a relação a ir mais fundo, a relação a aprofundar-se, bem gerido, não é conflito total, bem gerido. Agora, nós... Eu gosto dos meus termos. Nós vivemos cada vez mais, principalmente nas novas gerações, isso é uma coisa que me preocupa muito na geração da minha filha e dos adolescentes hoje em dia. Nós cada vez estamos mais a tentar não haver dor, porque é tudo fácil. Não é? Eu carrego num botão e tenho um encontro, eu carrego num botão e tenho comida, eu carrego num botão e aparece-me um táxi à porta, eu carrego num botão e tenho tudo e mais alguma coisa. Então, o exagero do facilitismo começa a criar uma ideia e uma ilusão que não é real. A dor existe. Aliás, o budismo fala imenso sobre isso. As 9 verdades budistas. O sofrimento existe, vais ter que passar por ele, vais sair dele e vais voltar a entrar. Exatamente. Não há forma de sair daqui. Mas a malta luta imenso. A Mas é isso. Já disse. Marta, mas foi isso que nós viemos cá fazer. Nós viemos para saber lidar com a diversidade e com a dor e com essas situações que a vida nos coloca, porque só assim é que nós crescemos e evoluímos. Sim. Porque quando está tudo bem, nós não temos a tendência de crescer e evoluir. E é esse caminho que nós... O que também, Paulo, é importante. Há pessoas, talvez não seja a maioria das pessoas que não têm o trabalho, mas há pessoas viciadas em desafio e em dor. Atenção. Está bem? Sim, mas é isso que nós falamos. Tu tem que ter um equilíbrio. Uma integração. Atenção a isso, porque também é uma coisa comum. Há pessoas que foram criadas no caos e vivem no caos a vida toda com esses padrões de dor e quando, por exemplo, sentem estabilidade, destroem tudo. Claro, É uma claro. também muito comum. Mas isso é o exagero. Isso é quando já não estamos em equilíbrio. Então, Paulo, que é muito dinâmicas tóxicas. Uma pessoa... Eu vou ler aqui... Diz. Eu vou ler aqui só um comentário, só para terminarmos aqui do V. Fonseca, não sei se é Vítor Fonseca. Vilma. É uma futura aluna minha, do e-coach. É V. Fonseca é aqui? Vilma Fonseca. Vilma Fonseca. Ela diz assim, eu tenho que me perdoar por ter passado por aquela situação para não me permitir e não permitir passar pelo mesmo. Na minha opinião, e tenho feito isso, eu não tenho que perdoar ninguém. A partir do momento que nós estamos a trabalhar o perdão, nós estamos-nos a perdoar a nós próprios. Sim, foi aquilo que já falei. E estamos-nos a libertar, e estamos a libertar a nós do peso que nós carregamos. E paralelamente estamos a perdoar a outra pessoa. Não quer dizer que nós tenhamos que desculpar, ou aquilo que a Marta estava a falar há pouco. Não quer dizer, foi aquilo que eu disse há pouco, que é, na realidade não tem tanto a ver com o outro. O outro foi um mestre, um facilitador de um processo que eu tenho que fazer e de um perdão que eu depois tenho que fazer a mim própria. Consegues ver aqui da Vilma, Paulo? Tenho que fazer uma live sobre a violência psicológica que nós nos fazem, as formas de trabalhar. Já fiz uma live sobre o abuso emocional e psicológico há muito tempo atrás, mas pode ser um tema super giro, porque enquanto o abuso físico há marcas, né? O corpo tem marcas e mesmo assim é o que é. O abuso emocional e psicológico não há marcas e é bastante complexo de gerir. Pronto, eu aí nesse tema, nós podemos depois mais à frente fazer uma live com esse tema. Eu aí tenho uma opinião própria, vale o que vale. Sim, a violência, logicamente, a violência psicológica. Há muitos casos também em que eu não vou chamar violência, mas há uma... Posso chamar violência psicológica, mas não muito forte, em que é a própria pessoa que faz de uma forma muito subtil, em quase que é imperceptível, manipulação, que depois entramos nesse campo da manipulação, mas que depois projeta que é o outro que executa. Bem-vindo ao mundo do gaslighting. Estás a ver? Por isso é que o narcisismo é um tema tão importante, porque o narcisismo toca nestas coisas todas e o que estás a falar é uma das dinâmicas mais tóxicas e mais abusivas psicologicamente e emocionalmente, que é o chamado gaslighting. E é horrível. Eu que vivi isso durante 3 anos e meio e infelizmente trabalho com pessoas que viveram durante 20 anos ou 25 anos de casamento. É horrível, é completamente destrutivo e deixa alguém a ter que ir apanhar os cacos todos para se reconstruir. E essa violência é feita de uma forma muito subtil, mas a projeção é sempre no outro. O outro é que é, o outro é que exerce, etc. Sim, é tão subtil, Paulo, que eu lembro-me do dia em que eu olhei para trás e disse: tu estás-me a manipular há meses. E a pessoa se começou a rir. E é preciso meses e meses. E atenção, eu tenho 16 anos deste tipo de técnicas. E demorei
anos a perceber. Anos a perceber. E é juntar os pedacinhos. E quando dei por mim, estava no meio de uma teia totalmente desfeita. E hoje em dia tenho a felicidade e ao mesmo tempo a infelicidade de trabalhar com pessoas que estão a recuperar deste tipo de relações. E para mim é um enorme... Lá está, estás a ver, no meio da confusão toda, descobri uma peça enorme do meu propósito de vida, trabalhar com vítimas de relações narcísicas e de abuso emocional e psicológico. E é tão importante elas terem alguém que percebe que ela, porque é tão sutil, mas tão sutil, que mesmo não. Eu lembro-me do primeiro dia em que a minha terapeuta me disse: a Marta foi vítima de violência emocional e psicológica. E eu tipo, vítima? Hã? Eu fui o quê? Vítima? E tive, lá está, que fazer um grande processo de perdão também comigo mesma. Eu demorei muito tempo até conseguir verbalizar: eu fui vítima de violência psicológica e emocional. Mas quem está do lado lá é que é vítima. Ah, claro. E, aliás, não é vítima, sempre foi vítima em todos os relacionamentos que teve. Sim. O meu Sempre foi. Eu tenho um azar em escolher namoradas, são todas iguais. Isto foi uma das belas frases. A outra foi num dia em que eu tristemente o abandonei à chuva, logo a seguir à Ponta Rábida. Disse: sai do meu carro, se faz favor. Aí já estávamos a resolver uma coisa de casal, já estávamos parados, e ele virou-se para mim e disse: porque eu, Marta, fui vítima de violência doméstica. E disse: tu foste o quê? Eu fui vítima de violência doméstica. Isto porque a pessoa recusou-se durante 3 horas a sair de minha casa, a bater-me com os móveis todos, e eu a implorar já no chão para que a pessoa saia da minha casa, por favor, que a pessoa tinha ameaçado arrombar, e levou-me a um limite. E foi a única... Eu nunca sequer dei uma bofetada na minha filha. Foi a única vez que eu dei uma bofetada em alguém, e estava super calma quando dei, e não me arrependo de nada. Na altura arrependo-me, mas hoje em dia foi a melhor coisa, eu estava super calma. Ele foi extraordinariamente abusivo assim, aqui à minha frente, e ele vira-se: eu é que fui vítima de violência doméstica. Disse: está bem. Portanto, eu hoje tenho toda uma compreensão diferente sobre o abuso e sobre o limite a que nos leva, porque eu dei por mim também em situações de limite completamente passada da cabeça, mesmo. E depois, lá está, tive que perceber o que é que existia em mim que me fez tolerar que alguém me levasse àquele limite. E curar isso, porque na realidade não era sobre ele, era sobre mim. Exato. É sempre sobre nós, e tem a ver com aquilo que nós falámos no início, que tem a ver com que nós estabelecemos limites de respeito próprio. Porque se nós soubermos, e estavas a dizer e bem, a maior parte de nós não sabemos qual é o nosso limite. Porquê? Numa fase, numa relação, há aquela fase da paixão que a gente não vê nada, está tudo cego. Depois entra aquela fase, mas é mesmo, nós estamos completamente cegos. Depois passamos para aquela fase do supostamente amor ou não. A gente não sabe se é amor ou se não. Aí já estamos um bocadinho mais despertos. Mas eu acho que o principal no meio disto tudo é nós estabelecermos o nosso limite. Até onde é que eu vou, o que é que eu posso dar e o que eu quero dar até aqui. Daqui mais já me Diz. Trabalhar sobre limites pessoais é extraordinariamente importante. Quanto mais estudo o tema, mais percebo a quantidade de coisas que há para aprender sobre limites e o quão importante e vital é para a sanidade mental. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Para mim, o que nos faz, como estavas a dizer, mais do que a fase da paixão, isto ou aquilo, a carência é o maior alucinogénico que eu alguma vez tomei. É a maior droga que eu alguma vez tomei. Eu via uma pessoa completamente diferente. E o meu maior erro, entre aspas, porque eu já expliquei que estou extraordinariamente grata àquilo que vivi e ao que fiz com isso, foi eu queria muito que aquilo funcionasse. Eu queria muito, porque eu estava há muitos anos sozinha. E eu queria muito que funcionasse. E durante o primeiro ano e meio eu tinha encontrado o príncipe encantado. Era perfeito em tudo. E eu, arrogantemente, pensei: como é que eu resolvi os meus padrões sem ter ido trabalhar a fundo neles? Olha, a vida de repente deu-me sorte. A vida tira. Não é? Só veio mais bem mascarado, que não era a primeira relação narcísica que eu tive, já era a terceira, só que foi sem dúvida alguma mais forte. Portanto, a carência é um mega alucinogénico. Mega. Não, mas foi aquilo que eu disse no início, tem a ver que as pessoas vão vazias à espera que o outro preencha. E isto depois faz com que nós realmente olhemos para uma pessoa e criamos uma ilusão ou uma imagem daquela pessoa que na realidade não tem a ver, independentemente da pessoa ser isto ou aquilo, é o que é, não interessa. Claro, mas criamos uma ilusão, uma imagem de uma pessoa que não tem a ver com a realidade. E depois criamos uma desilusão. Epá, afinal não era esta pessoa. Não é uma coisa ótima.
Ensinaram-me Diz? a desilusão, é uma coisa ótima, ensinaram-me há uns anos atrás que a desilusão é ótimo. O que é que significa desilusão? Fora da ilusão. Quando eu estou fora da Certo. ilusão, estou a lidar com a verdade. Isso é ótimo. Pois, pois está, é ótimo, mas a É uma questão coisa ótima. mas a questão é a emoção que isso depois traz. Claro, claro. Ou as emoções que traz uma desilusão. Mas pronto, e isso são Então, grandes estar lições. conscientes das nossas feridas, de quem nós somos. Porque, por exemplo, eu não fui vazia, estava numa fase ótima da minha vida quando essa relação aconteceu, mas eu não tinha feito o trabalho. E eu iludi-me a achar que sem ter feito o meu trabalho de cura, tinha mudado os meus padrões nos relacionamentos. E o universo para me testar disse, foi, estás-te a armar em esperta, achas que vais passar por isto a ler uns libritos? Então agora olha, não quiseste acordar as outras vezes, não olhas para aquilo que deves orar, porque eu não estava vazia, eu não estava desprovida de autoestima e de amor próprio, não estava de todo, mas tinha um alicerce profundamente podre, que eu me recusava a olhar para ele. Pronto, foi martelo cósmico em cima, agora tens que olhar, Marta Ferreira, agora não há forma de tu não olhares para isto, portanto, por isso é que é tão importante nós estarmos muito também num sítio muito de humildade connosco, não é? Porque eu naquela altura nunca me passaria, eu não tenho traços de submissa em mais área nenhuma da minha vida, nenhuma. Só quando determinadas feridas são ativadas. Nem com a minha filha os tenho. Mas quando determinadas feridas são ativadas, eu salto para o outro extremo. E por isso é que é super importante nós continuarmos super humildes na nossa cura. Claro. Não é? É aquilo que eu sei aos 44 anos. Eu espero que a Marta dos 50 tenha toda uma outra sabedoria, dos 60 e dos 60 por aí fora. Somos uma obra sempre em construção. Sempre, e é assim, destes desafios vêm outros, das relações, tem a ver com, sei lá, isto tem tudo a ver com o trabalho interno nosso. É mesmo o desenvolvimento pessoal, é nós olharmos. Esta é a palavra certa. Tem tudo a ver com o que está cá dentro. Tudo. É o desenvolvimento pessoal e é dentro, não é fora. Não tem a ver que a vida vai-nos mostrando, as pessoas são espelhos nossos, todas as situações que nos acontecem, isto tem a ver para nós olharmos, olhamos para fora, a vida mostra-nos fora, sim, reflete cá fora, mas depois nós... Exatamente, mas depois temos que pegar nesse espelho e olhar para dentro. O que é que me está a provocar dentro de mim, ou o que é que eu tenho dentro de mim que eu tenho que trabalhar que me está a provocar esta emoção assim assado, porque é que eu atraio estas pessoas, porque é que as minhas relações não funcionam, qual é o relacionamento, quais são os relacionamentos tóxicos que eu tenho vindo a perdurar a vida inteira, seja de pais, seja de relações, seja do que for. Pronto, e isto, Sim. só que é tudo muito mais fácil. Nós olhamos para fora e dizer assim, é o outro. Claro, tu não é. Ele é que O outro não sou eu. Posso me queixar, posso culpar, posso... Exatamente. Olha, E o outro é que a Kátia Be Happy entrou aí uma senhora que foi grande responsável pela minha cura, uma grande amiga e minha terapeuta, a minha terapeuta quântica, que me viu de rastos. E que me ajudou a subir o buraco. Eu acho que todos nós, sem exceção, já passámos por períodos da vida desafiantes, de rastro, e antes de entrarmos aqui... Para passar. Exatamente. Mas todos eles trazem aprendizagens. Agora é aquilo que nós falamos. Termos consciência deles e atuarmos sobre eles. Porque senão eles vão se repetir. Vão ser até a vida dizer assim, pronto, aprendeste esta lição, agora vais evoluir com outra. Eu estava a falar aqui um bocadinho em off com a Marta antes de entrarmos. No meu caso pessoal, nos últimos 2 anos da minha vida, a vida abanou-me em várias áreas da minha vida ao mesmo tempo, em que chegou uma altura que eu falava e dizia assim, ok, tudo bem, eu já percebi os sinais, é para parar aqui eu paro. Depois virava-me, porque normalmente nós temos uma área, quando uma área abana, ou a vida tira-nos o chão debaixo dos pés, nós temos uma outra área da nossa vida que nos possa compensar essa aprendizagem, ou essa situação menos positiva que nós estamos a passar. Só que nestes últimos 2 anos foi tudo ao mesmo tempo. Foi pessoal, foi profissional, foi familiar, foi financeiro, foi tudo ao mesmo tempo. Eu digo assim, uau, espera aí, o que é que... É uma fase assim, não é? Em que de repente se vira tudo do avesso. Tudo. E eu comecei a olhar e eu acho que... Está melhor. Exatamente. Costuma-se dizer, para nós chegarmos lá acima, primeiro temos que experimentar... Olha, que estamos a falar dos opostos. Temos que estar cá em baixo para perceber o que é estar em cima. E quando estamos em cima, nunca ficar demasiado arrogantes, porque a gente vai voltar a vir cá para baixo outra vez. Exatamente. É assim. Eu acho que é importante, estes 2 anos
principalmente estes últimos 2 anos, eu posso afirmar com toda a certeza que foram os anos mais desafiantes da minha vida. Eu tenho só 25 anos, não é? Estás um jovem? Estou. Estes últimos 2 anos foram os anos mais desafiantes, mas se calhar foram os anos que eu mais cresci. E foi na dor. Infelizmente. E foi mesmo na dor. Olha, quem me ensinou aquela frase que disse há pouco da sombra foi a Kátia, que também disse uma coisa muito bonita. Beijinhos para a Cátiazinha, sábado já estamos em formação juntas. Que é isso que é? A luz ajuda-te a percorrer o caminho, não é? Mas a sombra mostra-te. Este é o caminho que tens que fazer. É na dor que tu descobres o que é que tens que ir fazer, que degraus tens que subir para que possas continuar a evoluir em termos de consciência. Exatamente. Bom, para terminar, e vou só concluir aquilo que nós estávamos a falar há pouco, que era, realmente isto tem tudo a ver connosco, tem a ver com dentro, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, nosso, percebermos o que é que nós temos que desconstruir e voltar a construir, o que é que nós temos que olhar e melhorar, o que é que nós temos que perdoar-nos a nós próprios, porque nós estamos a fazer aos outros também, libertarmos dessas cargas emocionais, tem a ver connosco. Esqueçam as outras pessoas. Quando nós mudamos, todos nós temos essa experiência, quando nós mudamos interiormente, como tu dizias, que somos mais pipocas, é dentro para fora. Quando nós mudamos o nosso interior, o nosso exterior muda. Claro, claro que sim. Só as circunstâncias mudam na nossa vida. Portanto, o trabalho é todo interno. Claro, olha, eu costumo dar muito um exemplo. Há uns bons anos atrás, eu viajava ao mundo a dar formação e costumo dizer que tinha muito mais euros na conta, era muito mais infeliz do que aquilo que sou hoje. E já estive em alguns dos maiores países do mundo profundamente infeliz e já estive em Canidale City profundamente feliz. Claro. E nós podemos ser felizes no aqui e agora. Não, é dentro, é dentro. Nós é que estamos desde cedo ensinados a procurar fora aquilo que está aqui dentro. Como o alquimista, não é? Como o livro do Paulo Coelho, o alquimista. É exatamente. A mega Que ele vai percorrer aqueles desertos todos e não sei o quê, depois estava ali mesmo no sítio onde ele E saiu. agora estragamos o livro para quem o quiser ler. Spoiler alert. Bom, Marta, olha, muito obrigado. Obrigada, eu. Espero que as pessoas que estiveram aqui tenham gostado. Nós, para a semana, à mesma hora, desta vez vamos estar só no Instagram. Boa. Ok? Para não haver ecos, não é? E mandem temas, malta. Mandem sugestões de temas, mandem temas que gostavam que nós debatêssemos e falássemos. Estejam à vontade, está bem? Bora tornar isto... Exatamente. Ou perguntas que queiram ver respondidas. De 2 a 8 dias, à mesma hora, estamos cá com um novo tema e agradeço a presença da Marta e de todas as pessoas que estiveram aqui connosco hoje, porque eu acho que esta interação, que acho que é muito importante, de pôr perguntas ou às vezes comentários, que nós possamos interagir diretamente com as pessoas, acho que é sempre bom e é mesmo isto. Nós somos humanos e é para interagirmos uns com os outros. Obrigada, Obrigado a todos. Beijinhos, está bem? Beijinhos, Paulinho, obrigada pelo convite e até quinta. Cá estaremos. Até quinta-feira. Um beijinho e obrigado a Mais todos. 1h30 de live, a gente tem jeito. Exatamente. Vá, beijinhos. Adeus a todos. Obrigado. Beijinhos,